Olá, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos que nos ouvem, nos assistem, têm nos acompanhado nos nossos estudos. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe. Estamos dando início ao nosso estudo dessa noite de terça-feira, que começa agora às 8 horas, vai até às 9, às 21 horas, das 20 às 21. E você é nosso convidado, amém? Bom, estamos dando um estudo falando sobre o juízo final. Juízo final, amém? E vamos estar falando sobre a questão da morte na grande tribulação, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Depois vamos falar do último inimigo, né, a ser vencido, quem é. E você vai ver que coisa interessante, amém? E um pouco também do porquê o homem tem tanto medo da morte, tá ok? Depois nós vamos fizemos um questionamento de 14 perguntas e vamos nomeá-las. Se você quiser marcar as perguntas, eu vou falar elas primeiro, depois vou responder a cada uma delas, porque são perguntas, amados, que todos fazem, que todos gostariam de ter respostas. Então nós fizemos essas perguntas e a respondemos para que aqueles que têm questão de questionamento acerca disso tenham as respostas. Amém? Estou falando a respeito do juízo final, da morte, do trono branco, né? Das testemunhas. Então nós vamos estar trazendo respostas, tá ok? Dentro da Bíblia, pautado na Bíblia. Tá ok? Vamos orar então, queridos, para darmos início ao nosso estudo? Pai, eu quero nesta noite, em nome de Jesus Cristo, primeiramente agradecer-te por cada irmão, cada irmã que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha por meio desta live. O desejo e o intuito do nosso coração, Senhor, é levar luz, é levar conhecimento, ó Deus, aos nossos corações e aos corações daqueles que nos ouvem, que nos acompanham, que nos assistem por meio desta live. Que o Espírito Santo, Pai, flua, ó Deus, em minha vida e através da minha vida, ministrando sobre nós luz, graça, conhecimento, Pai. Conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, que é boa, perfeita, agradável, que não há mudança nem sombra de variação, em nome de Jesus Cristo. E para isso nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, toma frente desse estudo, ministra os nossos corações, ensina-nos, instrui-nos, leva-nos às profundezas do coração de Deus, pois quem pode revelar os mistérios do coração do homem, a não ser o Espírito do homem, e os mistérios do coração de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ensina-nos, Espírito Santo, instrui-nos, ministra o nosso coração, ministra o nosso espírito, a nossa alma. É o que nós queremos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, durante a tribulação, né, o período da tribulação, a morte ela estará detida ou estará de férias, vamos dizer assim, né? Durante quantos meses, pastor? Quanto tempo? Quantos anos? Não. É um período de tempo determinado pelo próprio Deus, né? De 9, aqui no capítulo 9, versículos 5 e 6, versículo 5 e versículo 6, a Bíblia diz que por 5 meses, a morte estará de férias, a morte estará presa, né? Sem poder matar ninguém. A morte não vai poder matar ninguém. Então ninguém vai conseguir morrer. A morte fugirá delas. Eu quero ler aqui junto com você, se você tiver com a tua Bíblia aí em mãos. Amém, amados? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 9, versículo 5 e versículo 6. Diz assim, ó: não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses.
A agonia que esses sofrerão era como a picada de um escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Olha que coisa interessante, hein? Isso tudo para que as pessoas possam sofrer. Por quê? Porque, infelizmente, recusaram, né? Lançaram para trás de si a salvação, que hoje é de graça, está aí, ao dispor de todos. Ao dispor de todos. Então, a Bíblia fala que isso ocorrerá. Nós estamos vendo aí, queridos, né? Através desse coronavírus, essa epidemia que tem assolado toda a terra, o quanto sofrimento as pessoas que morrem por esse vírus maldito, né? Sofrem. Ataca as vias respiratórias, ataca os pulmões, e a pessoa não consegue respirar, e o sofrimento é demasiado. As dores que essas pessoas sentem é demais. Então, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não confessou com a sua boca, né, em público, faça isso o mais rápido possível. Tá ok? Então, algumas pessoas, alguns estudiosos da palavra acreditam, queridos, que a grande tribulação, ninguém conseguirá morrer. Porém, este pensamento está errado. Por quê? Porque na grande tribulação, o anticristo vai estar agindo. O anticristo vai estar agindo. Tá ok? O anticristo vai estar agindo. E matará aqueles que não adorarem a ele, que não se prostrarem a ele. Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Vamos ler? Amém? Versículo 15, que diz assim, ó: e foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusarem a adorar a imagem. Então, a morte estará presa, mas o anticristo, né, a besta, eles vão ter poder para matar. Matar essas pessoas que vão ficar aqui. E eu não sei de que forma serão mortas, né? Qual o que eles vão usar e de que forma que vai ser. Eu acredito que será uma morte com muito sofrimento, porque o diabo quer se vingar, o diabo quer descontar tudo sobre a criação de Deus, sobre os filhos de Deus. Você está entendendo? Então, no Apocalipse, no capítulo 6, no verso 8, o cavaleiro do cavalo amarelo, né? Cavaleiro do cavalo amarelo, ele matará a quarta parte da humanidade. Há muita gente que estava esperando, achando, né? E dizendo que isso aí era o cavaleiro do cavalo amarelo, né? Era que o selo tinha se abrido. Não, isso aí não condiz com esse fato, com essa realidade, porque quando isso acontecer, a quarta parte da humanidade da Terra morrerá. Escute o que eu vou lhe dizer e preste bem atenção. Se você quiser anotar, anote isso. Essa praga foi criada em laboratório. Sim, ela foi criada em laboratório. Com qual finalidade? De matar. E eles viram que deu certo. Eles viram que deu certo. Você pode ter certeza, como eu estou falando aqui com você e você está podendo me ouvir aí ao outro lado, você está respirando o ar, você está me ouvindo claramente. Escute o que eu vou lhe dizer. Após essa praga, virão muitas outras criadas pelo próprio homem, por permissão de Deus, para que se cumpra. Então ocorrerá isso que o Apocalipse está falando aqui. Viu? No capítulo 11, no versículo 7, que diz assim, ó: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e vencerá, e irá vencê-los e matá-los. Então, ou seja,
A besta virá para guerrear, virá para matar essas pessoas. Então, ou seja, a quarta parte da humanidade sofrerá a morte. Então, o número da população mundial diminuirá bastante. Para quê? Para que o anticristo tenha poder de governar sobre essas pessoas, através de um só dinheiro, de uma só moeda. Viu? E isso é algo que está sendo feito aos olhos de toda a humanidade, e muitos não estão vendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, amado, querido, simpatizante da palavra de Deus, meu amigo, aceite Jesus hoje, porque você não sabe o que espera a população, a humanidade, de ficar aqui sem ser arrebatado para os céus. Os que ficarem aqui terão que enfrentar o anticristo, a primeira besta, depois a segunda besta, o falso profeta, e os demônios que sairão, né, para executar as vontades do anticristo, do falso profeta, da besta. Viu? Agora vamos falar de algo que eu falei para vocês, que são coisas que a gente temos curiosidade. A Bíblia fala de um último inimigo, né, a ser vencido. E quem é esse inimigo? Quem é esse inimigo? O último inimigo da igreja, o último inimigo de Cristo a ser vencido. A morte é o último inimigo de Cristo que será derrotado. Derrotado. A Bíblia fala que a morte será vencida pela vida. A morte será vencida pela vida. Quem registrou, quem falou isso, né? Quem deixou isso registrado nas Escrituras, induzido, inspirado pelo Espírito Santo, foi o apóstolo Paulo. Paulo falou isso, Paulo anotou isso em 1 Coríntios 15, 26. Paulo diz assim, olha, preste bem atenção. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Eu quero ler do 25 para te dar uma resposta e uma conclusão melhor disso. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos por debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será morto, será destruído, é a morte. Porque, versículo 27, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Amém? Então, o último inimigo a ser destruído, a ser vencido, a ser derrotado, é a morte. É a morte. Viu? Por que o homem teme tanto a morte? Porque nós, seres humanos, amados, temos pavor. Às vezes, hoje não, devido às minhas condições e também aquilo que Deus quer que eu faça, né? Mas na época que eu vivi um evangelismo mais intenso, pregando nas ruas, pregando nos hospitais, nos leprosários, nas cadeias públicas, em penitenciária. Amados, a coisa que mais nós vemos na raça humana, no ser humano, é o medo da morte. O que, pastor? É o medo da morte. O homem teme tanto a morte, amado, que isso lhe causa pânico, pavor. E por que isso? Porque ele não sabe, né, o que lhe aguarda. A morte é o final de tudo. Não, nós seres humanos sabemos que não é o final de tudo. Por isso as pessoas falam, pai, eu tenho medo de morrer, eu não sei para onde vou. Quem quer morrer, ninguém quer morrer, não. Então você vai no hospital, você vai pregar a palavra lá para as pessoas que estão já nas últimas, né? E você olha, a pessoa não quer morrer, pastor, ore por mim, peça a Deus que me cure, peça a Deus que
que me deixe viver mais um pouco ao lado dos meus netos, ao lado dos meus filhos. Pastor, eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. E muitas vezes essas pessoas com idade de 80 anos, 90 anos, porque a morte, é como eu disse no começo desse estudo, é a separação, né, de tudo aquilo que amamos neste mundo. De tudo aquilo que amamos neste mundo. Viu? Aleluia. Então, porque o homem sabe, queridos, sabe que a morte não mata a alma. O homem teme inconscientemente a condenação após a morte. Inconscientemente, a gente sabe que haverá, né? Os católicos, eles dizem e chamam, né, do purgatório, que vai ficar lá no purgatório, né? E isso é uma outra questão que precisamos de um outro estudo. Mas o homem teme por causa disso, né? Já os cristãos temem por quê? Por causa do juízo. Eu não sei, né? Naquele dia, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, né? Então o homem teme a condenação, e tem razão nisto. Por quê? Porque está escrito que depois da morte vem o juízo. Vem o juízo, vem o juízo. E eu quero ler com você, tá? Hebreus, lá no capítulo de número 9, no versículo 27, está registrado isso. Diz assim, ó. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentará o juízo. Olha, e depois está determinado a morrer uma vez. Então, essa questão, né, que nós vemos, que as pessoas voltam para pagar o karma, né, que isso a Bíblia não afirma. A Bíblia não afirma, meu querido. A Bíblia diz, amado do Senhor, meu irmão, meu amigo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que o homem está determinado a morrer uma vez só. E depois disso, vai ter que enfrentar o juízo. O juízo, né, de Deus, ou para salvação ou para condenação. Amém? Glória a Deus. Vamos falar agora, então, amados, entrar propriamente no que contange, ou no que tange, o juízo final. O que quer dizer juízo final? Né? Nós vemos algumas coisas simbólicas, alegóricas, que aparecem no juízo final. Tá? E nós iremos, como eu disse para você, elaboramos as 14 perguntas mais questionadas por nós mesmos, evangélicos, cristãos, e também por muitos que não são cristãos, que têm curiosidade, que leem a Bíblia, amados. Leem a Bíblia. Não é só cristão que lê Bíblia. Né? Nós já fomos muito mais leitores assíduos da palavra de Deus. Hoje as pessoas têm lido muito pouco. Mas tem muitos que leem a Bíblia, católicos e de outras religiões, né? E tem essa curiosidade. Então nós formularizamos aqui 14 perguntas. Se você quiser anotar aí, pegue uma folha aí, anote quais são as perguntas que eu vou estar respondendo agora. Tá ok? Primeira pergunta é, por que é chamado, né, juízo final? Por que é chamado juízo final? Segundo, aonde será o juízo final? A segunda pergunta que eu vou responder é, aonde será o juízo final? Terceiro, quando será o juízo final? Terceiro, quando será o juízo final? Quarto, o que será o juízo final? Quarto, o que será o juízo final? Quinto, quanto tempo durará o juízo final? Quanto tempo durará o juízo final? Sexto, de que tamanho será esse trono branco, do qual a Bíblia descreve? De qual tamanho será esse trono branco? Sexto. Agora o sétimo, quantos livros haverá no trono? Sétimo, quantos livros haverá no trono? Oitavo,
Quem será o juiz assentado nesse trono? Quem será o juiz assentado nesse trono? Oitavo. 9. Quem serão as testemunhas? Quem serão as testemunhas? 10. Quais são os mortos que estão no mar? Olha que coisa interessante que eu vou estar trazendo para os amados a resposta dessa pergunta. Muitas pessoas já me perguntaram isso. Quais são os mortos que estão no mar? 11. Quais são os mortos, né? Quais são os mortos que estão na morte? Como assim? Quais são os mortos que estão na morte? Quais são os mortos que estão na morte? 12. Quais são os mortos que estão no inferno? Então tem pessoas que morreram no mar, estão no mar, estão na morte e estão no inferno. 13. Que coisas serão julgadas, né, nesse trono? 13. Que coisas serão julgadas nesse trono? 14ª. 14. Que pessoa não passarão por esse juízo? Quer dizer que tem pessoas que não enfrentará esse juízo? Sim, opa. Querido, é o que mais nós esperamos, não ter que enfrentar esse juízo. Então a Bíblia fala aqui no versículo, na minha resposta que eu vou estar trazendo para você, que pessoas, né? Que pessoas não passarão e que pessoas passarão por esse juízo. Tá ok? Então vamos à resposta. Por que se chama, né, como eu falei a primeira, porque se chama juízo final, pelo fato de que há vários juízos dados por Deus através da história. A Bíblia, amados, ou na Bíblia, há vários juízos mencionados, como nós vamos ver na resposta que nós formulamos aqui, a primeira. Tá ok? Então pegue sua caneta, pegue uma folha aí para você anotar. Primeira resposta. Primeira resposta. O juízo do pecado. É a primeira resposta. O juízo do pecado. A alma que pecar, disse o Senhor, né? A alma que pecar, essa morrerá. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. O homem pecou, deverá morrer. Porém, Deus não queria a morte do ser humano, do homem. Tá? Então, ele usa a vida do profeta para falar ao homem, para falar à humanidade. Isso ficou registrado nas escrituras da Bíblia, no livro da Bíblia. Tá? Lá no livro de Gênesis também, capítulo 2, versículo 1, Deus fala ali sobre o juízo do pecado. E para salvar o homem, né, sem contradizer a sua própria justiça. Então Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Esse juízo aconteceu na cruz. Esse juízo aconteceu na cruz. Ele se cumpriu em Cristo. Cristo se fez maldito por nós, por toda a humanidade. Isaías fala sobre isso, né? Ele levou sobre si o castigo de todos. Ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Então você, meu amigo, meu irmão, simpatizante da palavra de Deus, você que me ouve, me assiste por meio desta live, saiba que Jesus Cristo já pagou os seus pecados, já pagou o preço, né, para que você possa ser salvo e não ter que enfrentar esse juízo. E a única coisa que eu e você temos que fazer é confessá-lo como único e suficiente Senhor
e Salvador. Senhor e Salvador. Amém? Senhor e Salvador das nossas vidas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. O juízo de nós mesmos. O juízo de nós mesmos. Porque todos fazemos um juízo. Porque a mente humana, ou a consciência humana, ela muitas vezes nos absolve, mas muitas vezes nos condena, querido. A própria Bíblia fala isso lá no livro de Romanos, capítulo 2. Uma hora nos libertando, outra hora nos sentenciando. A consciência é o maior inimigo do homem. Uma hora nos absolve, outra hora nos condena. Por quê? Você pode fugir dos olhos das pessoas, dos olhos do pai, da mãe, do marido, da esposa, diante daquilo que você esteja fazendo, de certo ou de errado, mas a tua consciência é aquilo que vai dizer. Você sabe. Você sabe o que você fez. É como o filme, você sabe, nós sabemos o que fez no verão passado. Né? A consciência nos faz lembrar, tá ok? A consciência nos faz lembrar. Então, o juízo de nós vemos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 31 ao 32. Eu quero ler junto com vocês isso, porque é algo muito interessante. 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, versículo 31 e 32. Diz assim, ó, mas se nós tivéssemos o cuidado de nos examinar a nós mesmos, nós não receberíamos juízo. Olha aí, ó. Então precisamos sempre nos examinar. Saber, né, que o que fizemos, se está certo, se está errado, um dia haverá juízo sobre isso. Versículo 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olha, a condenação do mundo é uma, a condenação dos crentes é outra, hein? Olha que coisa interessante, para que não sejamos condenados. Então, a tua consciência, a minha consciência, amado, ela muitas vezes trabalha na tentativa de nos levar ao arrependimento, né? Sabe quando você deita, põe a cabeça no travesseiro e aquilo fica martelando do que você fez de errado? É, na verdade, a consciência falando com você. Você precisa se arrepender, você precisa acertar isso daí, você precisa pedir perdão, você precisa ir até lá, você precisa... Então, ou seja, a nossa consciência, né, é chamada também de juízo de nós mesmos. Juízo de nós mesmos. Então, o juízo de nós mesmos consiste em que reconheçamos os nossos pecados e nos humilhamos diante de Deus, pedindo perdão para que nós não sejamos julgados no juízo final. Está lá em 1 João. Vamos ler? 1 João. 1 João, não é Evangelho de João, é 1 João. Viu? 1 João. 1 João, capítulo 1, versículos 7 ao 9. 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Diz assim, se nós, porém, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Oh, glória a Deus. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor.
Então, o juízo de nós mesmos. 3, o juízo após a morte. O juízo após a morte é daquele que não se arrependeu, daquele que não permitiu que a sua consciência ou que o Espírito Santo o convencesse ao arrependimento. Escute, irmãos, uma coisa que a igreja do século XXI precisa aprender, que esses pregadores precisam pregar, que nós precisamos praticar, viu? É que sem arrependimento não há perdão. Eu preciso me arrepender. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 14, capítulo 28, versículo 13. Né? Que diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia de Deus. Aquele que confessa e deixa não pode viver na prática do pecado. Nós não podemos viver na prática do pecado. Por quê? Porque se você morrer sem se arrepender, você será julgado pelo mundo, ou com o mundo, perdão. Viu? Então, o juízo da morte, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. 27. Está aqui. Hebreus 9. 27. Diz assim, ó. Da mesma forma, como o homem está determinado a morrer uma só vez, depois disso, enfrentará o juízo. Enfrentará o juízo. Tá ok? Enfrentará o juízo. Então, o juízo após a morte. Cada pessoa, amados, ao morrer, receberá, ou recebe, um juízo de primeira instância. Depois, ela é encaminhada ao inferno. Se morreu sem se arrepender, se morreu sem perdoar, se morreu sem Jesus, se morreu sem aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Viu? Então, a pessoa tem que entender que ela precisa aceitar Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados. 4, vamos responder agora a pergunta 4, tá ok? O juízo das nações. O juízo das nações. Vamos ler o livro de Joel, capítulo 3. Não, vamos ler Mateus, porque em Joel também está. Joel, capítulo 3, versículo 2, e em Mateus, já mais próximo aqui, né, do Novo Testamento, escrito pelo próprio Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 31 e 32. Mateus 25, 31 e 32. Mateus 25, 31 e 32 diz assim, ó, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, e assentar-se em seu trono de glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Aí é o juízo. Ali será juízo das nações, em que Deus separará, né, bode de ovelha, ok? Bode de ovelha. Esse juízo será para julgar o modo com que as nações, amados, trataram Israel. E no tangente aqui é a nação de Israel. A nação de Israel. Tanto o Israel físico como, né, aqueles que não são judeu, mas são judeu espiritual. Existe um Israel físico e um Israel espiritual. Existe um Israel físico e um Israel espiritual. Amados, acabou de chegar aqui, a minha televisão acabou de ligar sozinha, e um minutinho eu irei desligar e já volto.
Me perdoe por esse transtorno, mas é que a minha esposa não está aqui, não tem ninguém. E como faltou luz hoje, eu estou gravando esse programa para vocês, ser lançado às 8 horas. A força voltou agora. E aí ligou a televisão. Coisa estranha, não? Me perdoe. Amém? Então, o juízo das nações, né? Então, como eu estava falando, existe o Israel físico, que é o Israel, os judeus, e o Israel espiritual, que é a igreja. Então, todas essas nações que trataram, né, com discriminação, com desdenho, a nação de Israel e a igreja do Senhor, elas sofrerão um juízo. Sofrerão um juízo. Tá ok? Aleluia. Vamos para a resposta 5. Qual é a resposta 5? O tribunal de Cristo. O tribunal é o tribunal de Cristo. A resposta 5 é o tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Ok? Versículo 10. Em que Paulo diz assim, ó. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, versículo 11, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará confessará que eu sou Deus. Olha que coisa tremenda. Romanos capítulo 14, versículo 10 e 11. Está escrito isso. Está escrito isso. O tribunal de Cristo. Todos, todos que morreram sem aceitá-lo, sem confessá-lo, que não levaram Deus em conta neste mundo, que pelo contrário, viveram a vida conforme o seu querer e a sua vontade. Eles têm livre-arbítrio, todo ser humano nesse planeta tem livre-arbítrio de viver em conformidade com aquilo que ele quer viver. Deus deu a ele a vida, então ele pode viver da maneira, mas sabendo de que, a partir desse mundo, esse é o grande medo, querido, é o grande medo do ser humano. Por isso que o homem tem medo da morte. Porque mesmo sem saber o que lhe aguarda, ele sabe que alguma coisa lhe aguarda. E o que lhe aguarda eu estou comentando aqui, estamos falando aqui, nesta noite. Amém? Estamos comentando, falando aqui nesta noite. Aleluia. Sexto, o juízo dos anjos caídos. A Bíblia fala sobre isso, pastor? Sim, senhor. A Bíblia fala do juízo dos anjos caídos. Aqueles que se rebelaram também. O apóstolo Pedro diz que eles estão presos em cadeias eternas para o dia do juízo. É que não deu tempo. Agora o Espírito Santo me trouxe essa revelação também da palavra. Mas a Bíblia diz isso. Então vamos ler? Vamos ler? 1 Coríntios 6,3, o que diz? Diz assim, ó. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, ou seja, haverá julgamento sobre os anjos caídos. Eles serão julgados por tudo que fizeram. Principalmente, amados, pela grande rebelião deles. E mas, puxa vida, mas demorou tantos anos. Irmão, a eternidade, né? Nós estamos no Cronos, Deus está no Kairos. Kairos é eterno, né? Eternidade. O tempo na eternidade. Cronos, o tempo humano, o tempo dos homens. Tempo dos homens. Viu? Então, eu e você precisamos entender, por mais que as coisas se demorem, está demorando para você, Deus está na eternidade. A Bíblia diz que para Deus um dia é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia.
é como um dia. Olha que coisa interessante. Este juízo consistirá, amados, em acusar os demônios por atuarem contra a igreja, provocando situações que impediram os cristãos de ler a palavra, de orar, de pregar, que levaram eles ao adultério, quando muitas vezes foram eles que armaram essas situações, Logicamente que o homem tem um livre-arbítrio. Nem sempre é o diabo, mas muitas vezes são eles e os seus demônios. Quando muitas vezes se puseram a pregação do Evangelho, então possivelmente a igreja pregará no céu para os anjos. Efésios capítulo 3, tem uma coisa muito interessante aqui, que eu quero ler junto com você. Efésios capítulo 3, versículo 10. Paulo diz assim, a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos anjos. Conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então são dos anjos. A vontade de Deus é que a igreja pregasse esse evangelho que o seu filho trouxe à terra, para os próprios anjos. Olha que coisa tremenda. Louvado seja o Senhor, bendito seja o nome da sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Então esse juízo sobre os anjos caídos ocorrerá. Nós vamos parar aqui, queridos, porque o meu tempo já deu, o meu tempo logo vai acabar e eu saio do ar sem avisar nada. Amém? Então nós vamos estar dando continuidade. Eu respondi para você até a pergunta 6. Então faltou mais 7. Faltou mais 8. Tá ok? Então na sexta-feira nós vamos estar respondendo da pergunta, da resposta e da pergunta e da resposta 7 até o 14. Tá bom? O juízo final de Apocalipse. O que é? O que significa? Tá ok? Vamos orar encerrando, agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada irmão e irmã que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha por meio desta live. Eu oro e peço que o Espírito Santo abra o entendimento, ilumine os olhos do coração dos meus irmãos, a fim de que sejam, Senhor, agraciados, iluminados, instruídos, ensinados por Teu Espírito Santo que em cada um deles habita. Eu assim agradeço-te, Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, quero convidar você para o culto de quinta-feira, às 19h30. Esteja nos acompanhando, nos assistindo, não perda os cultos, estudos, que tem sido uma grande bênção. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Adonai Shalom.